Ok, pronto. Pois agora estamos aqui para fazer um relacionamento entre elas, porque o nosso objetivo geral aqui é, nós temos um certo cliente que tem vários endereços. É como se eu tivesse uma pessoa com vários endereços. Deixa eu pegar aqui o Paint só para podermos perceber melhor como essa cena funciona. É mais ou menos assim, né? Nós temos aqui uma tabela chamada cliente, certo? Só que dentro dessa tabela cliente, aqui nós vamos ter vários clientes. Nesse caso, vamos ter o senhor Alberto, por exemplo, né? Não quero... Ok. Dentro desse endereço aqui, que é do senhor Alberto, por sua vez, vamos encontrar aqui vários endereços, como por exemplo... E aí, então, pronto. Se vocês notarem aqui, portanto, eu vou ter aqui, por exemplo, o senhor Alberto, né? Claro, obviamente. Eu vou ter vários endereços, que eu posso estar a morar, por exemplo, no São João, no São Pedro e etc. Só que por cada um desses registros, terá que entrar o São Pedro, mais o ID do cliente. Ou seja, o ID aqui e o ID também aqui. Se o ID daqui for 1, obviamente eu devo reforçar aqui que o ID daqui também seja 1. E aqui também o ID dele seja 1. Para que este registro e este registro pertencem, obviamente, a uma só pessoa, que será esta aqui. Isso se resume como? Se resume da seguinte maneira. Portanto, tu tens aqui o cliente, que é este cara que está aqui, que vai ter um client ID, que vai ser a chave primária. E eu vou relacioná-lo com o cliente endereços, que vai ter também, aqui vai ter a chave estrangeira. Quem é a chave estrangeira? A chave estrangeira é o cliente, ou seja, o cliente ID. Ele está aqui, mas não pertence aqui, ele na verdade pertence aqui. Por isso é que chama-se chave estrangeira. Então, o que vamos fazer aqui, o que nós podemos fazer aqui é pegar ele e colocá-lo aqui, cliente ID. Pronto, está feito. Isso irá permitir que qualquer registro que eu colocar aqui e depois quiser colocar também no cliente endereço, eu coloque com a assinatura do cliente. Para que, se eu tiver, por exemplo, dois endereços, eu coloque dois registros aqui com o mesmo ID, repetindo, obviamente, o mesmo ID, para que aquele mesmo pertença neste mesmo cliente especificamente. No entanto, nesta opção que está aqui, como eu tenho uma outra relação que é de províncias, porque afinal de contas, cada endereço eu posso estar a morar, por exemplo, no Ambo, mas tem endereço, por exemplo, em Luanda. Então, o que é que eu faço aqui? Simplesmente eu devo selecionar aqui a província em que eu estou a colocar aquele registro específico. Então, também a província aí também vai ser chave estrangeira. Então, arrasto esse item que está aqui para aqui. Digo aqui, garanto apenas que na tabela províncias o atributo em causa seja província ID e na tabela cliente endereço também seja província ID. Então vou colocar aqui OK. OK. E está tudo. Um outro detalhe muito não menos importante que nós temos feito em termos de relação é quando se faz um relacionamento, você deve definir as regras. Por exemplo, né? Eu se apagar aqui um endereço que pertence a um determinado cliente, ele apaga. Mas se eu apagar aqui um cliente que tem vários endereços aqui, esse cliente já deve ser impedido, porque esse cliente tem registros no endereço. Salvo se eu vou dizer, pronto, eu quero apagar o cliente, obviamente, se eu lhe apago, apago também todos os endereços dele, porque ele vai ser a entidade principal, a entidade que depende, cujos dados dependem do cliente endereço. Então, para isso, como regra, nós temos feito como? Nós temos definido aqui as propriedades dele. Então, clicamos aqui nesta opção que está aqui e definimos em Property, definimos as regras para esse item. Onde é que definimos essas regras? Definimos aqui. É só expandir aqui esses elementos aqui, só para nos fazer perceber. Ele é uma estrutura do tipo Identity, onde o nome da identidade vai ser a relação entre FK, que é uma chave estrangeira, ou seja, a chave estrangeira vai ser o que vai estar onde? No cliente endereço, que está relacionado com a tabela cliente. Ele coloca aqui o underscore automaticamente para poder relacionar. Ou seja, está dizendo, temos uma chave estrangeira pertencente na tabela cliente endereço, cuja chave principal está no cliente. Agora, tudo bem. Quando eu apago o principal, o que é que acontece? Aí é que está a questão. Se eu tiver que apagar que eu tiver que apagar, o que é que eu faço? Eu digo aqui que no action significa que ele vai impedir, ok? Ele vai simplesmente impedir que aquele dado seja apagado. Eu vou dizer assim cascade para quê?
para que se ele tiver que apagar este registro aqui do cliente, por sua vez, apaga todos os registros pertencentes a este item específico. Estão vendo? Porque, afinal de contas, cada cliente vai ter um endereço específico, porque, obviamente, nós vamos ter dentro do endereço uma rua. Essa rua específica, na rua Santo Mense, não sei o que lá, aquilo. Aqui, se calhar, também teríamos um outro campo chamado casa, número, né? Pronto, né? Só para diferenciar aqui. Que seria, obviamente, uma N-varchar, sem mais, sem menos, para que um endereço se pertença exclusivamente a um endereço. Agora, quando faz aqui um update, uma atualização, simplesmente não faz nada, já? O mesmo vai acontecer aqui. Se eu apago aqui uma província, né? Se eu apago aqui uma província, como esta província... Quando eu apago aqui tudo bem, mas quando eu apago aqui uma determinada província, obviamente deve impedir quando tenho aqui um endereço, porque senão vai estragar tudo. Tá vendo? Então, no entanto, vamos manter aqui o delete para no action, ou seja, não permite, a ideia é que não faça nenhuma ação, vai impedir deletar um determinado dado enquanto ele estiver vinculado diretamente a um endereço. No entanto, vamos novamente aqui guardar novamente e está tudo. Desse jeito, se nós formos aqui para tables, atualizar um bocadinho, vamos encontrar aqui as três tabelas. A tabela cliente endereço e a tabela províncias. Então, é assim que se fazem as relações entre os objetos. Portanto, para esta aula também